Boa tarde. Então, dando continuidade às reflexões sobre oração e intercessão. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso modelo de intercessor. Por quê? Ele intercedeu como advogado, como mediador, pleiteando a nossa causa junto ao provedor, que é Deus, o Jeová Jireh. E olha o que diz 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E olha só a carta de João, na primeira carta dele, no capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso intercessor. E ele também atua como um guerreiro. Ele é o Senhor dos exércitos e olha só, ele se põe como um escudo entre nós e Satanás, entre as hostes malignas das trevas. E olha só, Marcos 9, 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha só que autoridade. Ele se coloca como um guerreiro numa guerra espiritual, onde pessoas são inocentemente viram vítimas de espíritos imundos que possuem. Para quê? Para trazer destruição, tanto para a pessoa que está sendo possuída, quanto para as pessoas ali ao seu redor. E olha só, e ele funciona também como um intercessor na qualidade de promotor de justiça. Ele está sempre promovendo a paz, lutando contra o reino das trevas, para promover um ambiente de alegria, um ambiente de cuidados sobre nós. E no Antigo Testamento, muitos homens bíblicos, da história bíblica, se apresentaram como intercessor. Olha só Abraão. Abraão quer dizer pai de uma multidão. Gênesis 18. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez te falo. Se porventura acharem ali 10, e disse: Deus, não a destruirei por amor dos 10. Abraão, pleiteando a Deus para não destruir a cidade, porque Ló, o justo Ló, o seu sobrinho, estava ali. E ele estava junto a Deus, intercedendo. E não só isso, muitos outros textos bíblicos nos colocam nos ambientes de interceder, de clamar, de orar. E olha só, segundo o livro de Crônicas 25:2, Atos 12:5, Efésios 6:18, tudo isso nos remete a uma vida de constante oração. E olha só o ministério do Espírito Santo de Deus, Jesus, nosso intercessor mediador. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que diz Romanos 8:26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito vai interceder por mim e por você. Ele leva a nossa oração a Deus conforme tem que chegar no trono da graça. Jesus nos ensinou que a nossa oração tem que sempre ser dirigida a Deus Pai em nome dele e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E olha só, quem, por ser de sua essência o amor, que é Jesus, ouve a nossa intercessão? Deus, só Ele, só a Santíssima Trindade tem esse atributo eterno de se comunicar com o homem por meio do Espírito Santo de Deus e trazer respostas, trazer condução na oração. Vamos ver um pouco sobre as veredas da intercessão, os caminhos que ela nos levam. Olha só, o destino é único, a nossa oração só chega a Deus. Só a Ele, Jesus intercedendo, o Espírito Santo também. E para que nós temos que interceder? Vamos ver algumas referências. Gênesis 18:22, para que o Senhor não venha aplicar o juízo dele.
porque Ele é misericordioso. E a nossa oração faz com que o coração do rebelde se converta a Deus e Deus tire o seu juízo. Para que Deus venha restaurar o povo, Neemias, Daniel, eles oraram, pedindo a restauração do povo, pedindo perdão pelos pecados dos povos, para livrar pessoas do perigo. Atos 12, versículo 5, nós vamos ter ali uma direção. Moisés foi um líder, o nome dele quer dizer tirado das águas. Moisés foi um líder que mais intercedeu pelo seu povo. Ele aplicou o coração dele e disse Moisés ao Senhor, lá em Êxodo 32:11, ele suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? E Deus então ouviu a Moisés e Samuel. Samuel quer dizer ouvir Deus. No primeiro livro dele, no capítulo 7, disse mais Samuel ao Senhor: congregai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Olha só, Moisés falando ao povo que iria orar por eles ao Senhor. E Eliseu quer dizer Deus é salvação. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, chegando Eliseu a uma casa, havia um menino morto lá na sua cama. Eliseu entra então, e a mãe daquele menino estava totalmente sem fé, sem esperança, porque o filho havia morrido. Eliseu então, usado por Deus, ele põe o menino em cima da cama, e ele se joga sobre o menino. E sabe o que acontece? O espírito daquele menino volta. Eliseu então ali é usado como um profeta de Deus para trazer vida àquela criança. Deus, ele chama a mim e a você para trazermos vida, trazermos livramento, trazermos libertação de algum mal que alguém possa estar sendo vítima. Daniel significa Deus é o meu juiz. E olha só que coisa mais linda, a oração de Daniel no capítulo 9, no versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, não, mas em tuas muitas misericórdias. Olha só o tom da oração deste homem, que foi um profeta de Deus, que recebeu dele o dom de interpretar sonhos e de escrever um livro que hoje revela os mistérios escatológicos dos fins do tempo. Olha só o tipo de oração que Daniel fez com sinceridade de coração. Quando nós nos dirigimos a Deus, temos que ir com humildade de coração, pedindo perdão, adorando e suplicando. Mas quando nós somos chamados a orar para repreender uma casta, nós determinamos, ordenamos. Nós falamos: sai, em nome de Jesus. Nós falamos: arreda-te para trás, porque nós temos essa autoridade. Então, no Novo Testamento, Jesus, Yahvé, é Salvador, é o significado dessa palavra. A direita de Deus intercede há quase 2000 anos por nós, há mais de 2000 anos por nós. Nós estamos no ano de 2021. Quando ele sobe à destra de Deus, ele recebe o dom eterno, perfeito atributo de interceder, de ser também um com Deus, onipresente, onisciente, onipotente. E olha só, Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso Paulo escreveu aos Romanos 8:34. O Espírito Santo de Deus, é Ele que intercede por nós. É Jesus quem é o mediador entre Deus e a humanidade. E é Deus quem provê a resposta. Mas interessante, né?
Deus, ele vai sempre interagir com a sua criação, ele sempre vai responder, mas nunca sempre a resposta dele é conforme o nosso querer. Por quê? Porque ele sabe o amanhã, o dom, esse atributo que ele tem de onisciência, o faz enxergar o amanhã. E por isso os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então ele sabe o que é melhor. Ele não vai dar a mim e a você algo que nós pedimos só porque nós pedimos. Não. Ele vai olhar lá na frente e vai dizer, não, eu tenho algo melhor. E quando o salmista diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, o que quer dizer isso? É o meu desejo que vai ser satisfeito? Não. Quando eu me deleito no Senhor, eu crio uma capacidade dentro de mim de trazer a própria eternidade até o meu coração. Eu passo a me conformar com a vontade dele para mim. Eu passo a entender os mistérios que envolvem esse relacionamento que eu tenho com ele por meio da oração. E eu passo a entender qual é a vontade dele para mim. E eu acabo me conformando aos poucos com a vontade dele. Aquele meu desejo que primeiramente estava aqui sendo dirigido a ele, já não tem mais importância, porque o Espírito Santo de Deus já conduziu a minha oração simplesmente na vontade dele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, porque neste momento o desejo do seu coração e do meu coração já é o desejo dele e por isso é satisfeito. Olha só, quais os alvos de oração? Porque temos que orar, porque já falamos disso no outro vídeo. Temos que orar para que possamos entrar nos ritmos da eternidade. Agora, quais os alvos da oração? Olha só, temos que orar pelo poder do Espírito Santo para que venha até nós. O que Jesus falou para os discípulos quando ele ascendeu aos céus? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ao redor do mundo, por todas as nações. Então, temos que orar por esse poder, para que a cada dia esse poder venha mais sobre nós e sejamos testemunhas dele. E olha só, temos que orar para que alguém seja curado. Primeiro livro de Reis, 17:20, Atos 28:8, Tiago 5:14, são referências fortíssimas que falam sobre o poder da oração para curar o doente, para que haja perdão dos pecados. Esdras 9:5, Daniel 9, Atos 7, capítulo de Atos 7, ele nos ensina que devemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós cometemos pecados. E quando nós pecamos, há uma separação entre Deus e nós. Por isso nós temos que orar pedindo perdão pelos pecados até ocultos, que nos são ocultos. E olha só, nós temos que orar por pessoas investidas em autoridades governamentais. Por quê? Porque eles são alvos de investida satânica para que haja injustiça, para que haja desvio de recursos. E nós temos o papel de orar para que eles sejam tementes ao Senhor, para que eles tenham a sabedoria de dirigir bem o país. Temos que orar também pela capacitação do corpo eclesiástico, para que eles tenham o poder de Deus de ministrar a palavra em santidade, ministrar a palavra em poder, porque Paulo diz, não só pela pregação da palavra, mas pela manifestação de poder, em milagres, em curas. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.